já está aqui. Vamos abrindo a câmera para mostrar o Marcelo Favalli. Ok. Muito bem-vindo. Assim. Assim também? É, claro. Boa tarde para você, Favalli. Para todos nós. Bom, vamos começar com o primeiro assunto, né? O encontro entre os gigantes, os presidentes da China e Rússia. Eu imagino que o tema guerra na Ucrânia deva ter aparecido nessa reunião em algum momento, Favalli. Certeza absoluta e restrita, Evandro. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, foi um encontro de 4 horas e meia, saiu informação agora há pouco, dada pela agência estatal russa de notícias, e é um encontro preliminar. Amanhã é que eles vão ter a chamada reunião de negócios. Deve ter mais ou menos umas outras 2 horas. São muitos temas a serem tratados. É o seguinte, eles vão falar de abastecimento que sai da Rússia, chega para a China, mas o grande ponto de interrogação foi esse mesmo, Evandro. O que eles falaram de guerra? Olha isso aí, uma rara aparição do Xi Jinping sorrindo. A gente pode chamar de um encontro de bromance, porque eles trocaram elogios e falaram o seguinte: estamos aqui nos tratando como grandes amigos. Agora, o que eles trataram de guerra é o seguinte, é o grande ponto de interrogação. A resposta só daqui 3 dias, quando terminar essa visita oficial. Mas o Putin prometeu olhar com cuidado o que Pequim tinha oferecido como proposta de paz. É um documento de umas 20 páginas, de fevereiro desse ano, quero dizer. É um documento recente, mas em nenhum momento a China fala: Rússia, retire as tropas da Ucrânia. E, principalmente, a China pede que o Ocidente acabe com as sanções, Evandro. Quero trazer um outro fato relevante também, porque a ONU divulgou hoje um documento sobre o aquecimento global e eu vi que as conclusões do documento são bastante alarmantes, preocupantes. É como se a gente estivesse na beira do precipício, né, Favalli? E falta um passo para a gente dar a frente e cair, Se cair uma terrinha, a gente desaba. Vamos dar uma olhada aqui numa arte que eu pedi para o nosso departamento preparar, para a gente entender os números que foram colocados nesse relatório de uma organização que pertence às Nações Unidas, tá? 1,5 grau de calor, né? Aumentou a temperatura média global, vai aumentar, né? Entre 2030 e 2035. Aumento dos níveis do mar, mesmo depois de 2100, quando medidas forem tomadas para que isso aconteça em menor escala. Ou seja, a ONU fala em situações já irreversíveis. E quando ele falou que a temperatura global vai aumentar 1,5 grau até 2035, nesse intervalo de tempo, disseram o seguinte: hoje a gente vive dias de muito calor, 45 graus. Quando passar de 2035, a gente vai ter saudades dos dias que fizeram 45 graus. Vai ser daí para muito pior. Em 2014, entre 2014 e 2022, foram os 8 anos mais quentes registrados em toda a história de quando começaram as medições há mais de 200 anos. E aqui a solução. Mas tem soluções, tá? Soluções financeiras. A ONU identificou que entre 2010 e 2019 caiu, por exemplo, o custo de energia solar, energia eólica, baterias de lítio, ficou tudo muito mais barato. Tem uma meta que a ONU também aponta. O G7, os 7 países mais industrializados, ricos do mundo, dizem que conseguiriam zerar a neutralidade, chegar à neutralidade do carbono em 2050. O chefe da ONU falou: é melhor antecipar para 2040. Senão, isso aqui vai ser muito pior até o final do século. Favalli, eu quero falar também daquele bololô que está acontecendo na França, as manifestações por conta do projeto da Previdência francesa, que aumentaria ali a idade para que as pessoas possam se aposentar. Tem gente, inclusive, pedindo a cabeça de Emmanuel Macron. Isso daria também uma força para a direita no país. Mas e aí? Em que pé estamos quando olhamos para a situação também envolvendo o Congresso francês? Evandro, a gente tem que olhar para esse caso dentro, né, e fora da chamada Assembleia Nacional. O parlamento é um pouco diferente, tem o nome de Assembleia Nacional. Agora, na tarde dessa segunda-feira, a oposição apresentou o que se chama de 2 moções de censura. Ou seja, se aprovadas, essa canetada do Emmanuel Macron cairia e ele teria de demitir a primeira-ministra, que é alguém muito forte, apontado pelo presidente, dentro do parlamento, dentro da Assembleia Nacional. Manifestações. Agora, as manifestações, elas continuam há mais de 15 dias. Foram muito intensas no final de semana, depois da canetada, então, do Emmanuel Macron. Um parêntese rápido aqui. O Macron pegou um artigo da Constituição francesa para aprovar
essa medida de reforma da Previdência. Os franceses vão ter que trabalhar 2 anos mais para se aposentarem, mas sem passar pela Assembleia Nacional. E os manifestantes, durante o final de semana, disseram o seguinte: atenção, viu, presidente Macron? Aconteceu isso aqui na história francesa, em 1789, quando o povo não foi ouvido, nós invadimos o Palácio Presidencial e arrancamos a cabeça do rei. Perdão, invadimos o palácio, então, da monarquia francesa e arrancamos a cabeça do rei, literalmente. Então, viemos aqui a público pedir a sua cabeça. Puxa vida. Atenção, isso já aconteceu e mudou, inclusive, os rumos da história no mundo inteiro, Evandro. Favale, muito obrigado pelo giro de hoje. Já vou até repercutir com os nossos comentaristas todos os assuntos muito interessantes. Até a próxima. Até amanhã. Quero falar contigo, então, Gustavo Segré, sobre essa questão envolvendo a Previdência francesa, com muitos dos manifestantes pedindo a cabeça de Emmanuel Macron. Grave, mas eu vou te contar uma história. Como que nasce essa questão da aposentadoria? Foi a partir de 1881, quando Otto von Bismarck, na Alemanha, precisava cobrir o déficit fiscal. E alguém colocou, dizendo, peraí, se tem o déficit fiscal, como que a gente vai corroborar? E alguém criou essa possibilidade, vamos criar a aposentadoria. A primeira aposentadoria tinha uma data de idade que eram 70 anos. Então, os assessores do Otto von Bismarck falaram, chefe, ninguém está vivendo 70 anos, então precisamos diminuir um pouco. E aí diminuiu para 60, para 65. O mundo está vivendo mais, a longevidade está sendo maior e é natural para que não colapse o sistema, que aumente a quantidade de tempo em que uma pessoa possa trabalhar. Mas curioso, a aposentadoria que hoje nós conhecemos nasceu por um déficit fiscal. Quer colocar algo, Piperno? Não, aqui na França a aposentadoria já foi aos 65 anos e foi o presidente Mitterrand, socialista, governou de 81 a 96, aliás, 81 a 95, quem cortou para 60 anos. Depois foi para 62 e agora o Macron quer dar mais um salto. Quer amarrar, Poit? Gente, só desenhar a tal da pirâmide etária aqui, né? Isso da aposentadoria vai ser um perrengue no mundo inteiro, assim como foi no Brasil. As pessoas estão vivendo mais. Então pensa numa pirâmide. Tô botando a mão meio na frente da minha cara aqui, você que tá ouvindo, né? Um triângulo, que tem bem pontudo aqui em cima. Onde estão os velhinhos aqui em cima e a população mais jovem. Né? A população tinha 4, 5 filhos até pouco tempo atrás. Agora as pessoas estão vivendo mais, então esse triângulo tá abrindo a boca aqui em cima e diminuindo a base, porque as pessoas têm menos filho. Então, quem é que vai pagar a conta? Porque sempre foi assim. Os jovens trabalhando para pagar a conta dos mais idosos. Quem é que vai pagar a conta de tantos idosos lá se a gente não fizer uma reforma previdenciária? Este problema é do mundo inteiro e ele tem que ser enfrentado, gente.